2. Graça e paz do Cristo vivo a todos que estão nos vendo neste momento, nos acompanhando e a partir de agora participando desta live. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Donifan, estamos falando aqui da congregação Nova Jerusalém, ADIG, e está ao meu lado o presbítero Tiago e a nossa irmã Ana Catarina, que acompanha aqui esta mesa, e nós agradecemos a Deus por sua presença, por sua participação, pela audiência. Eu agradeço a Deus por sua vida. Nós estaremos orando para dar início a este momento onde a nossa proposta é falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Semana passada nós demos uma parte introdutória no capítulo 1 e hoje nós pretendemos falar sobre a primeira igreja, que foi escrita as 7 cartas do Senhor Jesus por intermédio de João, que enviou o papiro para os 7 pastores e assim as igrejas. Então nós vamos ler o texto bíblico. Eu peço à irmã Ana Catarina que, por favor, realize esta leitura e em seguida estaremos orando em nome de Jesus. Vamos ler o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 10, que diz assim: Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 10, e diz assim: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido os peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes da minha destra, e os 7 castiçais. Versículo 1. Primeira carta à igreja de Éfeso. Primeiro versículo diz assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas,
que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Até o versículo 7 temos lido. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós oramos a Ti. Reconhecendo, ó Deus, a nossa pequenez diante textos onde Tu revelastes pelo Teu Espírito Santo com uma profundidade tão grande que a nossa mente, se não for iluminada pelo Teu Espírito, jamais conseguirá alcançar. Deus, nós queremos que a Tua revelação floresça, apareça. Nós não queremos apenas trazer conhecimento para as pessoas que estão nos vendo. Nós queremos, Espírito Santo, que a Tua presença, que o Teu ardor, que a Tua iluminação, que a Tua capacitação venha e se torne clara aos ouvidos de cada pessoa. Em nome de Jesus, abençoa a nossa irmã Ana Catarina, nosso irmão presbítero Tiago, que a Tua presença, Senhor, seja conosco. Em nome de Jesus, eu suplico pelas ovelhas da congregação Nova Jerusalém, suplico também pelos irmãos que estão conosco, tornando possível a realização desta live. Abençoa, Senhor da glória, o Paulinho, o Natan, o Lucas, o diácono Abraão. Abençoa também, meu Deus, o Teu filho Pablo e todos os irmãos que estão, Senhor, juntamente conosco, mas também os que estão do outro lado deste canal. Para a glória do nome de Jesus, nós Te adoramos e Te agradecemos. Fala conosco e que todos digam amém. Vamos adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu uno a minha oração junto com a do pastor, Senhor, e peço, Senhor, que agora, nesse momento, possamos sentir a Tua doce e suave presença. Meu Deus, como um perfume, que possamos sentir a Tua presença em nossas casas, Senhor, aqui na igreja. Que cada um que está vendo essa transmissão, Jesus, tenha no seu coração, nesse momento tão turbulento, Pai, tenha paz que vem do céu, que vem do alto, e que nenhum entendimento humano é capaz de compreender. Meu Deus, nós queremos Te render glória. Nós queremos Te adorar e iremos Te adorar, Jesus, por tudo que Tu és. Não só pelos Teus milagres, que são muitos. Não só pela Tua salvação, que está aberta a todos os homens que Te aceitarem, Deus. Não só, Jesus, a cura para os doentes que o Senhor tem ministrado, mas nós iremos Te adorar pelo que Tu és em nossas vidas, no nosso íntimo, Deus. Tu és o Pai que ama com amor incondicional. E nós, Senhor, não temos o que temer, pois o Senhor está conosco. Pai, recebe a nossa adoração. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para
ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Tu és santo, Jesus. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o teu coração e nós diremos a ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É Deus, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, diga isso. É meu, somente meu, todo o trabalho. Assim diz o Senhor nessa noite. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Jesus, o teu trabalho já foi feito naquela cruz, Senhor. O Senhor fez todo o trabalho. E o nosso trabalho é te seguir, Jesus, e descansar em ti. Não podemos fazer nada para que possamos ser salvos. O mérito da salvação é todo teu, Jesus. O que nós podemos fazer é te seguir, Jesus, e ser fiel até o fim e descansar. E o que nós queremos, Senhor, é como Oséias, conhecer a ti e prosseguir em conhecer o Senhor. Que possamos te conhecer, Senhor, durante essa pandemia, como Deus que salva, que cura, que liberta, o Deus que tira do leito, Deus que restaura a vida. Que possamos aprender que o Senhor é tão grande que nossas palavras não podem te descrever. Cante conosco. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Quero te conhecer. Quero conhecer Jesus. O meu orgulho
meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e nome mais belo, Yeshua, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é milhares e milhares. Tu és o mais belo, Jesus. Muito agradecido, o nosso irmão Pablo e o nosso irmão Abraão, adorando a Deus, que bênção. Nós estamos aqui, queridos, com nosso irmão presbítero Tiago, que vai trazer sua palavra introdutória e vai também saudar os irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom, é um motivo de alegria mais uma vez estar com os irmãos aqui nessa live.
por esse meio de comunicação. Aprove o Senhor de estarmos aqui. Eu glorifico a Deus, sou grato a Deus de poder compor esta mesa, grande responsabilidade, mas aqui estamos para a glória do Senhor. Espero que você em sua casa também seja alcançado por esta palavra, por esse estudo, que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração. A presença do Senhor aqui neste lugar, irmãos, é notória, podemos sentir a presença de Deus de uma forma gloriosa, e eu sei que na sua casa, aí onde você está, com seu parente, ou talvez até mesmo sozinho, você também está sendo visitado, está sendo tocado pelo Espírito Santo, e a presença do Senhor é real aí no seu lar. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde. Acompanhe, continue conosco. Muito obrigado por sua audiência. É muito importante também o seu comentário, a sua opinião. Fale conosco, sua pergunta, envie para nós aqui, e certamente o pastor, nós estaremos aqui tentando assim responder os amados irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor, os que estão aqui e os que estão aí, né? Que seja uma noite muito abençoada de aprendizado, de conhecimento, e que Deus fale conosco nesta noite, como Ele tem falado todas as vezes que nos reunimos para adorá-lo. Que você seja nessa noite grandemente tocado pelo Senhor. Estamos aqui para ouvir de Deus tudo aquilo que Ele preparou para nós. Eu já estou aqui com meu coração ardendo para saber o que é que o papai quer falar comigo hoje. E eu tenho certeza que você também, ansioso, está aí no seu lar, dizendo: fala comigo, Deus. E a Bíblia diz que aquele que se achega a Ele, Ele não lança fora. Então abra os seus ouvidos, aguce aí o seu coração, prepare a sua alma para ouvir a voz do papai. Amém? Graças a Deus. Queridos, dando então prosseguimento ao que nós falamos a semana passada, veja que eu disse a semana passada, nós dissemos a semana passada, que o alvo de Jesus é a sua igreja, as 7 igrejas da Ásia que ficava ali na Turquia. E as 7 igrejas que Jesus fala, existiam muitas igrejas, e Jesus, ele resolve, ele sabiamente, conhecendo os problemas de cada igreja, a necessidade de cada igreja, a debilidade de cada igreja, ele resolve escolher 7 igrejas, porque ele pega os problemas, as dificuldades daquelas igrejas, aquilo que era, aquilo que Jesus não aprovava, e ele resolve escolher as 7 igrejas para trazer exemplo para as demais igrejas em todas as eras da igreja aqui na terra, também identificando 7 tipos de igreja, 7 identidades da igreja de Jesus na terra, mas também, apesar de ser 7 igrejas locais, eram e são 7 tipos de igreja, e também em todas as épocas essas igrejas elas perseveram, e em cada época essas igrejas também, uma delas aparece mais, né? E nós temos aqui que Jesus, ele é o que anda no meio dos 7 castiçais. Jesus é aquele que caminha no meio da igreja. Os castiçais é uma representação da igreja, e a luz dos castiçais é o Espírito Santo, representa ali o Espírito Santo, e é Jesus que caminha, que transita no meio da igreja, e ele conhece todas as coisas. Veja que a carta a Éfeso, ela começa: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem, aquele que tem, aquele que tem, ele tem, é dele. Ele tem na sua mão, ou na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas. As estrelas aqui, já foi dito no capítulo anterior, os mistérios das 7 estrelas são 7 pastores, os 7 anjos que são estabelecidas por Jesus para governo da igreja, para apacentar o rebanho do Senhor. São aqueles que o Senhor confiou o seu cajado não para o paucentar,
mas para apacentar. E Jesus, ele confiou esse rebanho, porque quando nós lemos Paulo escrevendo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, ele diz que ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profeta, os que apontam a vontade de Deus para os homens, evangelistas, o dedo mais destacado da mão, os homens da aliança são os pastores, mestres, e o dedo mais destacado da mão são os missionários, os enviados, são os apóstolos. E ele deu esses 5 dons, são pessoas que são capacitadas com um desses dons, e foi entregue à igreja para a edificação do corpo de Cristo, e até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura completa de Cristo. Então, presbítero Tiago, irmã Ana, enquanto houver igreja aqui na terra, esses 5 dons de Cristo estão atuando na igreja, para que a igreja seja exatamente, que ela cresça, para que a igreja não fique capenga, para que a igreja seja ensinada, edificada, tenha equilíbrio. E aqui, Jesus está escrevendo a igreja de Éfeso. E na igreja de Éfeso, o Senhor Jesus diz ainda que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele tem na mão a sua destra, ele tem os 7 castiçais, as 7 estrelas. Então, é o Senhor Jesus que tem os pastores na sua mão, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, os pastores que são dados por Jesus, Jesus os tem. Eles não têm Jesus, mas Jesus os tem. Jesus é que manda na vida dos pastores. Pastor que diz, minha igreja, esse está fora do projeto de Jesus. Porque eu não posso dizer, são minhas ovelhas, é a minha igreja, meus obreiros, meus diáconos, meus presbíteros, meus pastores. Eu não tenho igreja, a igreja é de Jesus, é Ele que tem. Ele nos tem na sua mão. É Ele que transita no meio dos 7 castiçais. Os pastores estão na mão de Jesus. Jesus transita no meio da igreja. A igreja é dele. Ele pagou o preço, um alto preço pela igreja. Então, o pastor que fica dizendo, a minha igreja, minhas ovelhas, esse está precisando aprender o que está escrito aqui. Jesus tem na mão as estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros, castiçais. Então, queridos, este é o primeiro ponto que nós precisamos entender. A igreja não pertence aos anjos, a igreja não pertence aos pastores das igrejas, a igreja pertence a Jesus. Então, o nosso linguajar precisa começar daí. O nosso linguajar precisa ser entendido para as pessoas daí. Eu não posso, o irmão Abraão, que eu digo que é resposta de oração, foi o Senhor Jesus que, vendo a necessidade da sua igreja, do seu castiçal, aqui, ele envia o Abraão para cá, com a sua esposa, para trabalharem aqui, servirem a ele aqui, debaixo de quê? Da autoridade do pastor que ele estabeleceu aqui. Então, eu não posso tratar as ovelhas, eu não posso tratar os obreiros, eu não posso tratar as pessoas como sendo minha propriedade. As ovelhas são de Jesus. Falam aleluia? Aleluia. E aí, Tiago, dito isso, nós observamos aqui que eu conheço, Jesus diz para a igreja de Éfeso, eu conheço. E aqui está uma coisa assim tremenda. Porque as pessoas pensam que Jesus não está vendo, né? As pessoas pensam que Jesus não está vendo. Jesus, tu não está vendo isso, Jesus? Como sofro, como esse homem me oprime, como eu sou perseguido, como isso acontece. Deus não está vendo isso, não é possível. É o irmão que parecendo aquele desenho animado, né? Vida, azar, céus. E as pessoas ficam reclamando como se Jesus não fosse o dono da igreja. Queridos, aprenda uma coisa. Aprenda a falar com Jesus. A igreja é dele. Quando o negócio não estiver dando certo, quando a coisa estiver meio esquisita para você, converse com Jesus.
Eu acho que o grande problema hoje, queridos, é que nós oramos pouco. Na verdade, nós nem oramos. Nós formalizamos orações de 5, 10 minutinhos, 15 minutos. Achamos que oramos. Você se lembra como é que Jesus fez? A Bíblia diz que ele deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Jesus, ele, quando foi escolher os 12, ele subiu ao monte e passou a noite toda em oração. Olha que exemplo ele deixou para a gente. Hoje nós queremos escolher obreiros para trabalhar na obra que é de Jesus. Nós queremos escolher obreiros por amizade, por quanto afinidade, por quanto ele contribui. Eita, papai, o negócio é forte. Nós queremos, porque alguém nós queremos usar de política. Estou dizendo nós, no contexto, não eu, tá? Não eu. Eu não aceito esse tipo de pressão. Eu não coloco ninguém como obreiro, como diácono, funções, cargo na igreja, por pressão, por amizade. Eu coloco as pessoas que entendo que o Espírito Santo chamou e delegou autoridade sobre ela para exercer um trabalho na igreja. Se nós aprendermos isso, irmão, a igreja de Jesus, ela sofreria tantos ataques desnecessários. Não bastasse os ataques que a igreja sofre por causa de Satanás, por causa de ter uma mensagem contundente, uma mensagem que é contra a maré, contra a correnteza. Não fosse os ataques do mundo contra a igreja, porque somos luz e eles estão em trevas. Não fosse os ataques da mídia, porque não gosta de crente, não é? Mas nós damos ouro para o inimigo. Nós fazemos coisas que não deveríamos. Por exemplo, eu sou extremamente contra pastores se envolver com política. Pastor que se envolve com política, ele é um traidor da missão que Jesus lhe concedeu de apacentar o rebanho. Mas os pastores ficam querendo transitar entre o púlpito e o parlamento. As pessoas querem transitar, querem sentar no púlpito, querem ter ação, poder de fala sobre a igreja, e aí nós temos um problema sério, seríssimo, de igrejas manipuladas, igrejas onde quem fala mais alto é a política, onde quem fala mais alto são os bens terrenos, onde o que fala mais alto são pessoas egocêntricas que perderam a visão, que estão querendo que a sua membresia apareça. Pois não, meu irmão, pode falar. Não, e até uma competição desleal, né, pastor? Porque o político que agora tem acesso ao púlpito por ser um pastor, né, por exercer o seu cargo pastoral, então ele tem a facilidade de chegar ao povo, entendeu? E ali fazer a sua propaganda, né? Tendo os outros lá fora, que não são evangélicos, não tem essa mesma condição de chegar, né, e fazer uso do microfone para poder estar divulgando o seu trabalho. Então, é uma coisa desleal. E uma coisa que o nosso Deus, ele é justo. Então, essa primeira parte do segundo versículo, essa primeira palavra, eu sei as tuas obras. E o pastor ele foi muito feliz aqui na colocação. Não adianta se esconder, não tem para onde se esconder. Ele tem os pastores que são representados pelas 7 estrelas em sua mão, e ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. Ele conhece o seu povo, ele conhece as suas ovelhas, né? E é até de costume, às vezes, de algumas pessoas, alguns pastores, a minha ovelha, o meu rebanho, a minha igreja. Não, na minha igreja não. Na minha igreja isso não existe. Não, a igreja não é tua, a igreja é do Senhor Jesus. E eu já vi até situações, irmãos, de pastor dizer assim: não, mas aqui é eu que boto, eu que escolho, é eu que faço. E eu, pastor, ainda sou da época que, e o senhor, claro, muito mais do que eu, era o Espírito Santo, e é o Espírito Santo ainda que diz quem vai trabalhar na sua obra, né? É o dono da obra. Amém? Essa é a minha colocação com relação a essa primeira parte. Agora veja, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Como eu disse, Éfeso ficava na Ásia, cidade da Ásia, era a principal cidade da Ásia, né? A principal cidade da Ásia, que ficava...
é uma província romana, ficava na Turquia, e nela estava a igreja mais importante de toda aquela província. E no primeiro século, o porto mais importante de toda a Ásia Menor era também um centro religioso. E ali, queridos, era uma igreja internacional, uma cidade internacional, porque ali existia todo tipo de práticas supersticiosas, artes mágicas. Eu vou pedir para a Ana me ajudar na leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Tem nesse capítulo, tem umas coisas interessantes. Então, veja que a igreja situava-se na cidade mais importante da Ásia Menor. A igreja se situava no lugar mais importante, onde tinha um porto marítimo muito relevante, em crescimento, e essa cidade era, além de ser um centro religioso, era a cidade da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Olha que coisa tremenda. Eu vou pedir para ela ler o versículo 19 e o versículo 35. Versículo 19 diz assim, Atos capítulo 19, versículo 19. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Versículo 35. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Vocês percebem? Havia duas principais divindades, dois principais cultos naquela cidade. Uma era da Diana dos Efésios, né? A Diana Artemis, que a deusa Artemis, e havia também o culto do imperador, né? Ali naquele culto ao imperador, até na época de César, começou-se o culto ao imperador, mas esse culto não foi reivindicado por nenhum imperador. Somente com Domiciano, de 88, se não me engano, a 96, quando ele morreu, é que ele reivindicou para si o culto ao imperador. E aqui estava a cidade onde o centro do culto à Diana dos Efésios, né, Artemis, e também todos os tipos de práticas, de artes mágicas, e aquela jovem possuída por um espírito imundo, que Paulo, por vários dias, foi perseguido por Paulo, e ela dava muito lucro para os seus senhores. No momento que ele diz, repreendeu, né? E olha que aquele espírito imundo que operava naquela jovem, vinha elogiando Paulo. Se Paulo fosse um homem que fosse vaidoso, que se deixasse levar pelos elogios, como tem muita gente hoje em dia, que se deixa levar pelo elogio, porque chega pessoas na igreja, porque convive com pessoas, e diz, estes homens que vos falam a palavra de Deus, são servos do Deus Altíssimo, e de repente ele foi se inquietando com aquilo, chegou um momento, ele repreende aquele espírito e sai dela, e quando saiu, aí ele foi preso, porque ela dava lucro. Então veja que o dinheiro por tudo fala. O dinheiro fala mais alto em todos os lugares. Inclusive dentro das comunidades de fé, nós temos visto esse problema sério. As pessoas valorizam quem tem mais. E quem tem mais tem poder de voto, tem poder de barganha. E isso é uma coisa que Jesus abomina. Isso é uma coisa que Jesus abomina. E também, irmãos, os fundadores dessa cidade de Éfeso, a igreja foi fundada por Áquila e Priscila, né? Eles vieram de Corinto,
Nós vamos ler Atos capítulo 18, versículo 18. Só voltar uma página aí, irmão. É só voltar uma página aí, olha. Áquila e Priscila vieram de onde? Diz assim: E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então, você veja que Paulo, juntamente com Priscila e Áquila, eles estiveram ali, foram de Corinto para lá, e a igreja foi fundada. Ele queria alcançar, né, já que era um porto marítimo, onde tinha muito acesso, muita gente, ele queria ampliar os horizontes da fé cristã. E eu fico, às vezes, assim, abobalhado com nós. Por exemplo, nós, se você perguntar a um pastor, como é que está a sua igreja? Ele vai, minha igreja, como é que está a sua igreja? Está bem demais, minha igreja está crescendo, minha igreja está com 1000 membros, minha igreja, já que temos 5 congregações, estamos para abrir mais 5, então, lá Deus tem abençoado, nós temos um templo grande, suntuoso, nós temos uma igreja que tem políticos, temos vereadores, temos deputados, olha, é uma mega igreja. Então as pessoas estão valorizando a igreja por causa do número de membros. As pessoas estão valorizando a igreja por causa do estereótipo, porque ela está na mídia, porque está na televisão, mas não da maneira que Jesus vê. Porque, preste atenção a isso, querido, o alvo de Jesus aqui não é dizer o que ele via de bom na igreja, mas o alvo de Jesus era alcançar o que eles não estavam percebendo. Porque aqui diz, olha o que diz aqui: conheço as tuas obras. Jesus era contra as obras daquela igreja? Jesus era contra as obras daquela igreja? Claro que não. Jesus conhece as obras do pastor, da igreja, se a pessoa distribui cesta básica, se a pessoa está fazendo o trabalho evangelístico, porque Paulo, ele estava pensando, quando ele colocou a igreja ali, ele estava pensando em alcançar pessoas para Jesus, e não para ele. Não era por causa da minha denominação. Nós não devemos pregar denominação. Tem gente que prega a sua placa denominacional. Não, porque eu agora que encontrei a igreja tal, eu conheci a verdade. Ué, e antes você não sabia a verdade? Né? John Wesley e Carlos Wesley, o irmão, ele disse: mãe, agora eu descobri que sou salvo. Ele disse: mas menino, para de... A mãe, Susana Wesley: menino, para de besteira. Você antes aqui já era salvo e só chegando aí você vem com esse negócio que descobriu agora. Então, eu não sou mais salvo amanhã do que eu sou hoje. Eu sou salvo em Cristo. Nós somos novas criaturas. Então, eu não tenho que querer pregar placa denominacional. Paulo queria alcançar pessoas para Jesus. Interessante, ele queria alcançar sempre com as boas notícias da graça. Daí a expressão evangelho, boas notícias. E também vale salientar, né, pastor, que se for fazer uma divisão, a gente vai ver 3 igrejas em uma só, né? Que é a igreja instituição, a igreja do corpo físico e a igreja espiritual. Então, hoje as pessoas estão preocupadas, como o pastor falou, com o estereótipo, né? Com a beleza, com a magnitude, né? Eu participo de alguns grupos aqui e cada um ressalta a congregação ali, a comunidade de fé, como a melhor. Se você for ver ali, porque a minha tem isso e a tua tem isso, há até uma discussão, um pequeno debate com relação a isso, mas o propósito maior da igreja de Cristo, do corpo espiritual, é alcançar as almas que estão perdidas, né? Então esse é o maior propósito de Jesus para a sua igreja, que era de Paulo naquela época, no começo da igreja, para alcançar as pessoas naquela cidade. Não é isso, meu pastor? É isso. Então a igreja, ela se tornou, a igreja de Éfeso, a visão paulina ou de Paulo, era isso mesmo, tornar o centro de evangelismo para toda a província da Ásia, e conseguiu fazer isso. E Timóteo,
ele continuou o trabalho ali, né? Depois por morte, né, João, após a morte de Paulo, Irineu, né, e Eusébio fala sobre isso, e quando ele estabelece uma igreja ali, ele está pensando em que, como é um porto marítimo, onde havia muita gente, havia artes mágicas, culto a Diana dos Efésios, né, Artemis, e aí, como havia o culto ao imperador, ele queria apresentar Jesus como o Senhor dos Senhores. Ele queria apresentar Jesus como a solução. Ele queria que as pessoas que fossem lá encontrassem, fossem achadas por Jesus e elas voltassem para as suas cidades, levando o conhecimento da boa notícia da graça de Deus, que é o Evangelho. Por ser também, claro, sem dúvida, uma cidade estratégica, né? Ali é um ponto estratégico, porque tinha um porto. Então, é óbvio que dentro daquela região ali vai ter um trânsito grande, né? E a história até conta a história de 2 estradas principais que cortavam aquela cidade, de Éfeso. Então, quer dizer, era algo estratégico, né? Então, é algo que estava ali bem planejado para alcançar o máximo de vidas e apresentar Jesus Cristo como a salvação, como a solução para aquele povo naquele momento. E nós temos que entender que Jesus é o que conserva a sua igreja. É Ele que conserva, é Ele que transita no meio da igreja, é Ele que tem as estrelas na palma da sua mão, na sua mão destra, na sua mão direita. Ele é aquele que conhece as obras. Veja aqui o versículo 2, conheço as tuas obras. Mas Jesus não conhece só as obras. Jesus, Ele também conhece o teu trabalho. Pastor, e qual é a diferença de obra e trabalho? Porque às vezes a gente trabalha achando que está fazendo a obra. Então tem uma diferença de conheço o teu trabalho e conheço a tua obra. Quando a igreja ali que Jesus vê, ela tem obras, que é o resultado que as pessoas veem, e tem o trabalho, que é o meu esforço. Então, uma coisa é o que eu faço e outra coisa é o que aparece, né? Então, o meu trabalho é o que eu realizo. Só que a igreja de Jesus, ela não produz na força da carne. Igreja de Jesus, ela não produz pelo seu eu, pelo seu próprio intelecto. A igreja de Jesus, ela é guiada pelo Espírito Santo de Jesus. Então, quando eu produzo alguma coisa, quando meu trabalho, eu devo estar em mente que eu quero fazer aquilo que o Espírito Santo está me guiando a fazer, né? Por exemplo, Paulo, a vida de Paulo foi guiada pelo Espírito Santo. Ele disse que ele quis ir para um lugar e, de repente, não sei se foi para Antioquia, ele quis ir para Macedônia, mas aí diz, o Espírito do Senhor o impediu, né? Então ele não pôde ir além porque o Espírito Santo o impediu. Não, agora não, tem um trabalho aqui para você. Então, existe fruto e existe trabalho, né? Obras. O fruto do Espírito, ele é produzido, ele é gerado pelo Espírito Santo. E obras é gerado pela carne, né? Só que nesse caso aqui, Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras e também conheço o teu trabalho. Jesus sabe o que eu estou fazendo. Jesus sabe o que você está fazendo. Agora, o que você está fazendo é fruto ou é obra? O que você está fazendo é para a glória de Jesus, ainda que seja em nome de Jesus, mas é para honrá-lo, glorificá-lo, ou simplesmente você está produzindo porque é na sua denominação você aprendeu dessa forma. E nós temos visto muito isso, né? Cartaz, banner. Eu tenho visto uns grupos aí dizendo que a igreja verdadeira, a igreja de Deus, é o remanescente. E aí bota a placa da igreja dele dizendo, se você permanecer na nossa igreja, você é salvo, porque nós somos o remanescente. Isso é uma falácia. O remanescente que a Bíblia fala não tem nada a ver com placa denominacional. O remanescente está lá em Romanos capítulo 11. Resta um remanescente que é o povo de Israel, que será durante a grande tribulação. Não tem nada a ver no nosso contexto aqui não, tá? Então,
o significado, vigilância e presença protetora de Cristo, não só sobre Éfeso, mas sobre todas as igrejas. Nós observamos que o Senhor Jesus é Ele que conserva, né? Mas veja, Deus conhece as obras. E nós podemos observar aqui o seguinte, tanto no versículo 2 e 3, conheço as tuas obras, labor, né? Fala de operosidade, perseverança, zelosa com respeito à doutrina. Vamos ver isso? Olha aqui. O teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Como é que eu sei que alguém é falso? Pelo fruto se conhece uma árvore. Mas, biblicamente, você só conhece pela doutrina, pela Bíblia. Porque é a Bíblia que dá as características do verdadeiro e do falso. Então, pela revelação, pela doutrina, é que você conhece quem é de Deus e quem não é de Deus. É pela doutrina. Então, Jesus viu o zelo deles, pela doutrina. A boa obra consistia na oposição firme que eles faziam aos falsos mestres, né, que tinham surgido na cidade em Atos, por exemplo, Atos capítulo 20, vamos ler, Ana, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Então podemos afirmar então, pastor, que a igreja de Éfeso nessa data, nessa época, então eram os guardiões do evangelho naquela época. Na cidade, sim. Na cidade, então. Na cidade. Combatia então os falsos profetas, que não é diferente de hoje, né? Mas que tinha então o olhar especial de Cristo por conta desse zelo que tinha por cuidar do evangelho de Cristo. Só que Jesus ele está ratificando que ele vê, que ele conhece. Mas Jesus não está escrevendo para essa igreja para falar, estou aplaudindo você porque você faz boas obras, eu conheço por causa do seu trabalho, eu não estou escrevendo para vocês porque você resiste os mal, por causa da sua paciência. Não, isso é o que todo crente deveria fazer, né? Nós vamos chegar lá. Mas a questão é que Jesus está dizendo aqui que conhece, que Jesus sabe, que Jesus, nada passa despercebido aos olhos de Jesus. Vamos ver aí Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Versículo 29 diz assim: porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Eita, Jesus, isso é muito forte. Vamos pedir para a Ana repetir de novo? Isso é tão forte. Por favor, repita. Versículo 29. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Agora, veja, 2 Pedro, olha o que diz 2 Pedro, capítulo 2. Paulo, ele estava preocupado, porque depois da partida de Paulo, ele sabia que entraria no meio do rebanho lobos devoradores, obreiros maus, fraudulentos, obreiros que não teriam a mesma visão dele, obreiros que não têm amor para com Jesus, estão fazendo as coisas por ganância, por benefício próprio. Olha o versículo de 1 a 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade.
e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos vendo a igreja ser solapada, estamos vendo a igreja espalhada pelo Brasil, sofrendo, e inclusive, alguns anos atrás, teve uma pessoa dizendo-se pastor, ele dormiu teve um caso com uma pessoa do rebanho, e ele disse que encontrou a revelação na própria Bíblia. Deus falou com ele, a ovelha lá também, né? A irmãzinha também disse que Deus tinha falado com ela em sonho, falou com o marido, e o marido, fazer o quê, né? Se Deus falou. E aí ele leu lá em Oséias, vai, toma uma mulher e adultera com ela. Aí o jornalista chegou lá e perguntou, mas está escrito aí, tem um acento aí, não é adúltera? E aí ele, não, mas deixa eu ver de novo. Foi até bom você falar isso. Quer dizer, então são pessoas que estão de forma gananciosa, de forma como lobos devoradores, se aproveitando do rebanho que não pertence a ele, né? O rebanho é de Jesus, a igreja é de Jesus. Agora, vamos ler o versículo 4 e 5, irmãos? Vamos ler, amor? Lê aí. Nós estamos agora em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Isso aqui é muito sério. Tenho, porém, contra. O motivo de Jesus escrever a igreja de Éfeso era para dizer isso aqui. Olha, irmãos, Jesus sabe que você trabalha, que você contribui, Jesus sabe que você faz as coisas, que você é zeloso, que você tem até doutrina. Você labuta na doutrina, né? Agora, veja, como é que eles suportaram os maus? Com a doutrina, com a Bíblia, com a palavra, com a revelação. Mas eles não tinham amor. Eles abandonaram o primeiro amor. E aqui está todo o foco da mensagem de Jesus, e aqui está também toda a nossa... nós temos que estar sempre focado no que é essencial, no que é primordial para a igreja, é o amor. Sem amor, a igreja vira uma religião seca, vazia, que pode ter ritualismos, que pode ter placas, que pode ter nome que é de Cristo, que pode ter até doutrina, mas se não tiver amor, é seca, é vazia. É uma igreja que Jesus está olhando e não está vendo a natureza dele ser permeada no meio do corpo dele, que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Nós somos o corpo de Cristo e seus membros, a igreja é o corpo de Cristo e nós somos seus membros, em particular, como disse Paulo no capítulo 12, 1 Coríntios. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo. Eu não posso dizer que sozinho eu sou igreja. De vez em quando eu vejo alguém dizer, bata aí no seu peito, a pessoa está lá em casa sozinha e diz, eu sou igreja, eu não preciso estar lá com os meus irmãos, porque eu estou em casa, eu sou igreja. É igreja? A igreja é um todo. A igreja, nós individualmente somos membros do corpo de Cristo. Somos seus membros em particular, mas em conjunto nós somos a igreja. Essa é a diferença. Um corpo, se um membro padece,
todo o corpo padece com ele. Quando um irmão está passando necessidade, se você tem o amor de Cristo derramado no seu coração pelo Espírito Santo que lhe foi dado, como está escrito em Romanos 5:5, então se o amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito Santo que lhe foi dado, então você se compadece pelo outro. Se você tem o amor de Deus no seu coração, você não suporta os maus, mesmo assim, você faz aquilo por causa do amor para com Jesus. Eu não evangelizo por causa do pastor que está me cobrando, me deu cargo e está me cobrando. Eu tenho que evangelizar por causa do meu amor para com Jesus. Eu não tenho que pregar porque tenho essa missão. Se eu não pregar, se eu não pregar, e quem é que vai pregar no meu lugar na congregação Nova Jerusalém? Mas aí eu vou deixar, o Tiago pode não aparecer. Não, eu tenho que ir lá, porque se eu não pregar, quem é que vai pregar, irmão? Entendeu? Isso, se não tiver o amor de Deus, se o amor de Cristo não estiver entranhado, derramado no nosso coração, será apenas obras. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, que a obra de cada um será provada no fogo. Ele fala, obras, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Dois tipos de materiais, né? Nesses 6, ouro, prata, pedras, são materiais nobres. Então, esse material, se você colocar no fogo, eles não vão ser destruídos, pelo contrário, eles vão ser purificados, mais limpos. Mas madeira, palha e feno, se você colocar no fogo, eu me lembro que a gente fazia, quando eu era criança, existia a época de São João lá no Nordeste, no interior do Nordeste, e minha irmã Doreen deve estar vendo aí com meu irmão, com minha mãe, meu cunhado, e eles, lá naquela época, se fazia muita fogueira nas ruas, e o pessoal olhava e subia aquelas labaredas de fogo assim, e aquela brasinha, daqui a pouco era um grão, né? Estava sendo levado pelo vento, e apagava de nada assim. Era um grão. No outro dia era só poeira dentro das casas, fuligem dentro das casas, era cinza dentro das casas. No outro dia era só cinza. Por quê? Porque não tinha qualidade. Então o que eu produzo para Jesus quer ver a minha motivação. O que você faz tem que ser num ato de glorificação ao nome do Senhor. Tem que ser por amor a Ele. Se o que eu produzo aqui hoje não for por amor a Jesus, a minha obra vai ser exterminada no dia de Cristo, eu vou ficar envergonhado. Porque no tribunal de Cristo, Ele vai provar qual seja a obra de cada um. 2 Coríntios, eu vou pedir para o meu amor que está aqui ao meu lado, minha esposa Ana Catarina. 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 10. Pois não? Então, só enquanto a nossa irmã Ana acha ali o texto, então podemos afirmar que algumas obras que são feitas hoje em vão, com relação à ação humanitária. Por exemplo, eu fui participar de algumas vezes, de distribuição de alimentos, roupas, e tinha uma irmã que ela falou do meu lado, eu não queria estar aqui não, murmurando todo momento, sangue de Jesus tem poder, pastor, manda a gente vir para esse negócio, eu não gosto disso, mas tem que sair bem na foto, né? Quando o irmão, e vou até te falar, irmão, quando for tirar foto, o irmão faz assim, estica a mão, como que ele está? Eu falei, não, irmão, eu não faço essa obra dessa forma, não penso dessa forma, entendeu? Então podemos afirmar, pastor, dentro disso que tem sido esclarecido pelo pastor, que essa obra então é em vão. Deus não aprova esta obra, né? Pessoas, né? Claro que agora já estou abrindo até o leque. Pessoas que vão e mostram que está no monte, que está na fornalha, que está no fogo, que está não sei aonde, né? Pessoas que fazem questão de sair bonitas na foto, entregando uma quentinha, né? Eu não vejo problema, mas de fato ali aquela foto é para divulgar e arrecadar mais alimento ou é para dizer eu estou fazendo, né? Eu estou aqui fazendo. E tem gente que pega até o uso da palavra e diz assim, eu poderia estar em casa, eu poderia estar passeando, mas não, resolvi estar aqui. Não, isso é o dever da igreja, não é isso? Presbítero Tiago,
o que Jesus está olhando aqui são as motivações pelas quais as obras, o meu trabalho, o que eu produzo, o meu trabalho, do meu trabalho. O meu trabalho é feito por amor a Jesus, por amor à denominação, por obediência ao pastor. Eu sou zeloso apenas do meu título, do meu cargo, da minha posição. O que é que me motiva a fazer o que eu faço? É isso que Jesus está colocando em foco. Ele está chamando a atenção à igreja. Jesus não está gostando da atitude da igreja de Éfeso, porque a igreja deixou de amá-lo. A igreja perdeu o amor. A igreja não tem mais amor para com Jesus. E isso aqui, irmão, o irmão disse algumas obras, não. A maioria das obras que eu tenho visto na minha história de cristão, a maioria delas, elas são feitas por motivações que não são verdadeiras. Porque o que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou fazendo por quê? Porque eu sou o pastor da igreja e nós temos que fazer alguma coisa, ou porque o Espírito Santo colocou no meu coração, porque eu estava muito bem, eu disse, olha, vamos o culto de batalha, enquanto nessa pandemia, nós vamos parar o culto de batalha, e cada um fica na sua casa. Não foi assim que eu fiz? E eu estava orando um dia lá em casa, e o Espírito Santo falou comigo, e aí a minha esposa vinha me cobrando já há uns dias, minha esposa falou assim, amor, será que não seria interessante você conversar com os irmãos, pensar na possibilidade? Aí eu disse, o Espírito Santo, eu já estou pensando nisso, o Espírito Santo falou comigo sobre isso. E eu deixei passar uma semana ainda, e aí eu entrei em contato com os irmãos, tínhamos a dificuldade da internet, conversei com o Paulinho, conversei com o Natan, com o Lucas, e eles se organizaram. E olha, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Vocês nem precisam saber disso, mas eu vou revelar aqui para vocês. Essas lives que nós fazemos aqui, tem muita coisa que foi o Paulinho que comprou, do bolso dele, o Natan que comprou, o Lucas que comprou, e aí ficava usando minha internet, a internet do Paulinho. Paulinho disse, e olha, comprando mais dados da internet para poder no domingo estar aqui, na quarta estar aqui fazendo essas lives, né? Então, graças a Deus que quando você se esforça por amor a Jesus e quer ver o melhor acontecer, então as coisas, o Senhor Jesus começa a responder, né? Então, gente, preste atenção a isso. Se o que você faz não é por amor a Jesus, repense o que você está fazendo. Porque o cara diz assim, porque eu amo fazer evangelismo, eu amo fazer a obra social, e depois que começa, não tem ninguém para fazer com ele começa a reclamar. Jesus nos chamou para fazer, por que você está reclamando que está sozinho? No caso, pastor, eu senti no coração, o Espírito de Deus falou comigo, para mim assumir um ministério do evangelismo, enfim, ou outro, e de repente, porque o irmão não veio no culto, ou não veio naquele dia marcado, aí o irmão fica com o coração chateado, né? E de repente o Espírito de Deus já não fala mais com ele, aí já chega, abandona, joga tudo para o alto. Então realmente a gente vê aí uma fragilidade nessa área, não é verdade? Pois é, eu já tive muitas experiências nessas áreas, porque uma vez chegou alguém para mim e disse assim, pastor, por que não tem trabalho de oração em tal dia? Ainda bem que não foi aqui, foi em outro lugar. Aí, não, porque eu estive em tal lugar e lá eu passei 3 anos e não sei quantos meses, só era sozinho e meu marido sozinho, a gente fazia essa obra. Aí eu disse, o que é que está faltando, irmã? A senhora já disse que tem a motivação, está querendo fazer, que Jesus falou com a senhora tem liberdade para fazer. Irmãos, primeira vez, apareceu um grupo lá pingado. Abraão sabe do que eu estou falando. Aí foi crescendo, um pouquinho assim de 5, 6, 7 pessoas. Quando tinha café da manhã aparecia lá um grupo maior. Aí depois ficou ela, o marido e mais outra pessoa. Ela deixou de ir porque essa igreja não tem amor, porque ninguém comparece para orar, não apoia. E aí sumiu, deixou o marido sozinho. Findou que abandonou também.
Aí teve um obreiro que viu aquilo e sentiu no coração, disse, não, essa obra de Jesus não pode acabar. E ele começou sozinho, voltou a fazer o trabalho. Olha, e cresceu. E cresceu. Então eu fico pensando, por que é que eu faço as coisas? É por amor a Jesus? Se for por amor a Jesus, você vai ficar sozinho um dia, uma semana, um mês, um ano, mas vai chegar um momento que vai crescer. E mesmo que não cresça, no tribunal de Cristo, cada um vai receber do Senhor o que tiver feito através do corpo, o bem e o mal. Vamos ler aqui, a nossa irmã Ana Catarina vai ler aqui, 2 Coríntios capítulo 5, até o versículo 10. Olha o que diz aí. Diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é o céu. Se, todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, fique tranquilo. O que você está fazendo, você vai receber das mãos do Senhor o seu galardão. Ele vai dar a cada um, galardoar a cada um segundo as suas obras. Então, veja, tenho, porém, contra ti. Contra ti. O que é que ele tem? Que você abandonou o primeiro amor. E deixaste o primeiro amor. Né? Ele disse aqui, deixaste o teu primeiro amor. Agora, presbítero Tiago, o que me chama atenção também nas coisas de Jesus, que Jesus é maravilhindo, né? Jesus é maravilhindo. Olha o que é que ele faz. Ele sabe, primeiro ele diz, olha, eu quero que você saiba quem eu sou. Eu tenho as 7 estrelas. Eu ando, transito, caminho, passeio fica meio esquisito. Passear quem passeia, quem não está fazendo nada. Jesus transita, ele caminha, ele anda no meio das 7 igrejas. Ele conhece obra, trabalho, zelo, ele conhece doutrina, ele conhece o que a igreja está fazendo. Mas tem uma coisa, eu tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti o que, Jesus? Que você deixou o primeiro amor. Agora, preste atenção a isso, isso é muito importante. Nunca Jesus vai cobrar de você sem dar a solução. É verdade. Aleluia. Sempre que Jesus cobrar algo de você, ele diz o problema, mas ele diz como você deve agir. E como é que eu devo agir, Jesus? Ele diz, lembra, né? Fala do calor da primeira, olha o que ele diz, lembra-te. A solução de Jesus para aquela igreja que perdeu o primeiro amor é lembra-te. Lembra-te de quê, Jesus? Olha aqui, lembra-te, pois, de onde caíste. E faça o quê, Jesus? Além de me lembrar, eu tenho que fazer o quê? Arrepende-te. Então Jesus, além de lembrar, diz só, se lembra como é que você era antes? Se lembra quando você acordava de manhã cedinho, pela madrugada, e vinha orar, e chorava na minha presença? Se tinha alguém, se não tinha, você falava do meu amor, falava da palavra, você pregava e queria que os outros fossem alcançados pelas boas notícias. Você se esforçava não por conta própria, mas porque você queria que o meu Espírito Santo te conduzisse.
Então, lembra-te de onde caíste. E faça o que mais, Jesus? Arrepende-te. Arrependimento. Então, lembrar-se, arrependeste de onde caíste. E faça o que, Jesus? Pratica. Então, lembra-te, arrepende-te e pratica o que? As boas obras, as primeiras obras. Aquilo que você praticava antes, é isso que eu quero ver mais uma vez na tua vida. Era aquele tipo de obra, aquilo que você produzia por amor, que ardia no seu coração, que você sentia um ardor dentro que te conduzia e fazia você chorar. Você chorava porque me amava e você perdeu isso, você abandonou isso, você deixou de lado isso, você deixou que o sistema tomasse conta de você, você deixou que as motivações diversas tomassem conta de você, você deixou tudo isso. Você deixou que política entrasse, você deixou que cargo entrasse, você deixou que o teu trabalho secular tomasse a primazia daquilo que era prioridade na sua vida, e você deixou de praticar o primeiro amor. Então volta a praticar isso. Pastor, concernente àquilo que estava sendo dito e está sendo falado agora sobre o arder, sobre o ardor do Espírito em algo que o Senhor colocou em nosso coração, quero contar uma pequena experiência particular que aconteceu comigo. No ano de 2017, eu estava dormindo pela madrugada e eu tive um sonho, né, como uma visão, e um ser se apresentava diante de mim e eu dobrava os joelhos perante os pés e desse ser, que eu tenho certeza que era o Senhor, o Rei da Glória, pela a presença, né? E ele falava comigo acerca de uma obra missionária na Bahia, num lugar chamado Quixabeira. E ele disse: olha, eu preciso que você pegue o ônibus, nessa época eu tinha um ônibus, e você pegue esse ônibus e coloque os missionários dentro desse ônibus e vá para essa cidade chamada Quixabeira. Lá a minha serva está precisando de uma ajuda. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, me machucando aquilo. Acordei, aliás, não consegui dormir e despertei minha esposa e falei: olha, o Senhor me visitou aqui, e chorando, minha esposa também, vendo a presença, começou a chorar também, porque foi algo assim tremendo. E veio um nome na hora assim, eu falei: eu vou chamar a irmã Herô, porque a irmã Herô gosta do campo missionário, e eu nessa época, ainda estava iniciando nessa época. Então eu chamei a irmã Herô e falei: irmã Herô, o Senhor falou comigo para mim ir para um lugar na Bahia chamado Quixabeira. Ela falou: rapaz, lá tem uma irmã chamada Ivileide, e ela é ligada aqui à Assembleia de Deus Missões, aqui do pastor Bibiano, que hoje está congregando ali de volta na DIG, na congregação Rosa de Saron, e ela está praticamente sozinha, porque a igreja, aqui os membros saíram, então não tem condições de mandar ajuda para lá. E ela está precisando, sofreu uma rebelião lá e tudo mais, e precisa de uma ajuda sim. E agora, como é que nós vamos fazer? Eu, sem experiência dessa magnitude, né? E aí começamos a orar, e o Senhor deu a estratégia, pastor. Mas antes o Senhor tinha falado no sonho para mim que só ia quem Ele permitisse. E fomos, preparamos tudo, e para mim estava tudo certo, porque o tanto de irmão que deu o nome dizendo que ia, estava tudo certo, né? Então nós fizemos um rateio entre os irmãos, para poder ficar o mínimo possível para cada um, né? Estadia, almoço, alimentação, enfim. Chegou no dia, irmãos, que estava marcado, no horário marcado, me aparece 14 pessoas aqui. O ônibus comporta 46, exatamente 46 pessoas já estavam certas de ir. Então, vamos embora e não sei o quê, e teve almoço, e teve encontro, e teve busca no monte. Chegou na hora 14, eu sentei na calçada ali na pista, eu lembro, fiz o cálculo na calculadora de quanto daria isso. Irmãos, isso não daria para chegar, daria até para chegar lá, mas para voltar e para se alimentar, não teria como. E eu sentei ali na calçada e falei: Senhor, o Senhor falou comigo para mim ir para essa viagem, e agora eu faço como? Marco uma nova data, e sem que ninguém soubesse daquilo que estava no meu coração, meu filho Jonathan chegou do meu lado e falou: pai,
Deus é contigo. Eu olhei assim para ele, porque uma criança muito pequena ainda, Deus é contigo. E aí o Senhor falou no meu coração: anda aqui no Parque Royal, que eu vou te mostrar as pessoas que é para você levar. Aí eu dei uma volta aqui, quer dizer, só tinha 14 pessoas pagantes, e o Senhor ainda manda levar gente de graça ainda. Quer dizer, não tinha dinheiro para se alimentar no caminho, não tinha nada. Aí eu cheguei ali e encontrei o irmão Fabrício, que era membro aqui, pastor, da nossa congregação. O irmão Fabrício: varão, eu estou aqui, não sei porque eu estava dentro de casa, o Senhor mandou eu vir para a rua. Eu falei: então vamos embora para a Bahia. Quer ir para a Bahia? Vamos embora. Aí vamos embora agora. Aí chamei outro. Irmãos, resumindo, 35 pessoas, 14 pagantes, e os demais não. Partimos para lá, eu desesperado, irmão. Que viagem assim, tensa, porque se furasse um pneu, ninguém comia. Eu estava preocupado mesmo, mas o dono da obra, ele cuida da sua obra, e fomos ali para a glória de Deus. A obra foi feita, e esse ano agora de 2020 foi inaugurado o templo lá, um mega templo para honra e glória do nome de Jesus. A pastora está bem, porque a obra é de Deus, e tendo uma pessoa ou não tendo ninguém, se a obra é de Deus, se foi o Espírito de Deus que tocou, ela tem que ser feita. Não é isso, meu pastor? Aleluia. Então veja, obrigado, presbítero Tiago. O Senhor disse aqui para a igreja: olha, você deixou o primeiro amor, mas tem uma coisa: lembra-te. Depois, lembra-te de que, Senhor? De onde caíste. Segundo, pratica as primeiras obras. Volta a fazer aquilo que você fazia, motivado pelo amor. Terceiro, diz aqui: quando virei a ti, brevemente virei a ti, e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Ou seja, a honra, o privilégio, tudo que eu dei para você, se você continuar desse jeito, eu vou tirar essa primazia de você. E aqui, diz mais ainda: eu vou remover o candeeiro. É isso aqui que ele está querendo dizer. E aqui, depois de dito isso, o Senhor diz aqui: tens, porém, isto. Ou seja, tem uma coisa que eu gostei de vocês, que eu admiro em vocês. Tem isso em vocês que estão de acordo com o que eu também tenho. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E, gente, você deve pensar o que Jesus pensaria de você e das pessoas. Agora tem uma coisa: eu só devo odiar aquilo que Jesus odeia. E está aqui um grande exemplo para mim e para você. Não odeie aquilo que Jesus ama. E não ame aquilo que Jesus odeia. Tem muita gente que está abraçando, que está amando o que Jesus odeia. E quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, eles eram um grupo infiltrados no meio da igreja. Eles se infiltraram, eram mestres, falsos mestres, de uma seita herética. Eles vinham do culto da Diana dos Efésios, de Artemis. Eles vieram de cultos místicos e também, provavelmente, do gnosticismo. E ele dizia que eles faziam partidarismo dentro da igreja e diziam que eles começaram a dominar dentro da hierarquia da igreja e começaram a dizer: não, mas adultério, prostituição, isso não tem nada a ver, não. Masturbar, dormir com namorado, vamos dizer, contextualizando, isso, poligamia. Defendia a poligamia descaradamente. E isso tornou um problema dentro da igreja, que Jesus abominava esse tipo de povo. Jesus abominava pessoas que fazia vã a obra dele, que fez com que a vida crucificada perdesse o valor. E tinha muita gente novas, convertidas, que estavam seguindo e ficavam confusas. Se Jesus é santo, se Jesus existe santidade, como é que esse povo está dizendo isso? Não, mas isso não tem a ver com santidade, não. A santidade é apenas
eu sei dele. Se eu for de Jesus, não tem problema nenhum, porque eu já sou salvo mesmo, eu posso fazer o que quiser. E tem gente que anda ensinando coisas, né? Imagina o cara vir para o púlpito pregar e depois sair para um motel com a namorada, ou ir para um motel com a cantora, ou a pessoa ter um caso com pessoas do mesmo sexo, ou ter pessoas que têm um caso aí fora e frequenta a igreja. E diz que tem até cargo na igreja. Gente, isso é uma coisa odiosa aos olhos de Jesus. É abominável aos olhos daquele que pagou o preço de sangue a Deus lá na cruz do Calvário. Então, não podemos aceitar esse tipo de liderança que acha que é normal, que o relativismo tomou conta, e nós não podemos aceitar um tipo de hierarquia dominante dentro da igreja, onde defende aborto, onde defende incesto, onde defende poligamia, onde defende homossexualismo, onde defende aquilo que Jesus condena, tá? A porneia, a fornicação, Jesus não concorda. Então, para nós encerrarmos essa live, eu quero externar o seguinte: Jesus disse, para cada igreja, ele disse uma fala também para os vencedores. E aqui, ele diz aqui, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que, Jesus? O que o Espírito diz à igreja. Por quê? Quem comanda a igreja de Jesus é o Espírito Santo. Quem guia a igreja de Jesus é o Espírito Santo. Quem orienta a igreja de Jesus é o Espírito Santo. E ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, lhe concederei, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ouça que o Espírito diz às igrejas, não só a de Éfeso, mas a todas as igrejas. Ouça o que Deus está dizendo para você agora. Você que diz que é de Jesus, que faz parte da igreja, ouça o que o Espírito de Deus está falando às igrejas. O que vencer vai ganhar alimento eterno da árvore da vida. Você vai se alimentar da presença, da árvore da vida, da provisão de Deus. Se alimente hoje da soberana vontade de Deus, e na eternidade Ele vai te alimentar, vai te sustentar, assim como tem sustentado hoje, e de uma maneira soberana. Ele vai ser honrado na sua vida, e você certamente irá reinar com Ele, juntamente no trono dEle. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Eu estou agradecido a Deus, porque você... Quem? Meu concunhado, Diógenes, lá em Natal, pastor Diógenes. Meu abraço para o irmão, a tia, a irmã Cida, a tia do presbítero também, Tiago, está assistindo essa live. A Kelma também, que bênção. Kelma, abraço, Kelma. Saudade de vocês, pessoal. Minha irmã Alexandre, minha irmã Doreen, meu irmão Donald, minha cunhada, minha mãe, meu cunhado. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Povo da congregação Nova Jerusalém, povo da DIG, povo fora da DIG, no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, que bom que você está aí conosco. Eu espero que essa live tenha sido assim aprazível para dar conhecimento, mas também para te fortalecer, para você crescer em graça, no temor do Senhor. Irmã Sandra, Deus abençoe. Irmãs, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos encerrar orando. Nosso irmão Abraão está dedilhando, e ele vai cantar, e em seguida nós estaremos, vamos fazer assim, vamos encerrar orando, e em seguida nós terminaremos com a bênção apostólica depois desse louvor. Vamos orar? Irmã Ana Catarina. Aleluia. Antes de orar, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu cunhado, que teve alta hoje. Estávamos orando por ele,
Ele internou e hoje ele saiu para a glória de Deus. Também a nossa amiga, a irmã Tânia, lá de Imbariê, esteve entubada. Um caso muito grave, e o Senhor fez um mover tão lindo na vida dela, ela já está em casa para a glória do nome de Jesus. E tantos outros, eu creio no milagre, eu creio que Deus está em meio a tudo isso que estamos vivendo. Deus está provando mais uma vez, para muitos que já não criam mais, que Ele ainda está sentado no trono e tem o domínio de todas as coisas. Aleluia! Então coloca a sua dificuldade, a sua causa no altar do Senhor. Aleluia. Ele é poderoso para fazer, como diz a Bíblia, além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, nesta noite, por tantas vitórias que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Pela recuperação do irmão Donald, da Tânia, pela recuperação de tantos outros que têm chegado até nós, que no momento, Senhor, nos falha a memória, mas Tu conheces cada um deles. Hoje nós aprendemos que Tu sabes, Senhor, Tu vês, Tu contemplas, aleluia, e Tu tens contemplado cada vida. Quero apresentar a Ti nesta noite, Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai. Toma, Senhor, a Tua serva, irmã Gardênia, visita a Tua filha nesta noite com a cura que está em Cristo Jesus. Restaura a Tua serva, Senhor. Assim como Tu deste vitória, Senhor, aos outros, dá vitória a ela também. Visita a sua mãe, visita o seu lar nesta noite com o poder sobrenatural do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade. Seja onde for, visita a Tua serva, irmã Lu, que nesta hora está no seu lar, Senhor. Toma a Tua filha em Tuas mãos, restaura a saúde da Tua serva, Senhor. A Crislane também, que está enferma da sua coluna, toca na Tua filha nesta hora, Senhor. E tantos outros que estão nesse momento, Senhor, ligados contigo, pedindo por um milagre. Tu és Deus de milagres, Senhor. Aleluia. Tu és Deus de milagre, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Visita, Senhor, a minha irmã lá no Rio Grande do Norte, Vera. Visita a Cláudia. Senhor, Tu conheces as necessidades das Tuas filhas. Entra com a Tua mão de poder, Pai. Em nome de Jesus, e dá saúde, renova as forças daquele que já está se sentindo cansado, Senhor, daquele que não tem mais ânimo nem de levantar da sua cama pela manhã. Tu és o Deus que renova as forças, Senhor, do cansado e multiplica as forças do que não tem vigor. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és fiel. Tens estado conosco e tem nos dado vitória. Nós Te agradecemos, colocamos diante de Ti o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, espalhada por toda a face da terra. Tu és conhecedor, Senhor, de cada um de nós pelo nosso nome. Oh, aleluia! A Tua palavra diz que Tu conheces as estrelas do céu. E chamas pelo nome. Tu conheces cada um de nós, Senhor, com muito mais amor, porque Tu entregastes o Teu próprio Filho por amor a nós. Então, Senhor, nesta noite eu coloco no Teu altar cada vida, cada um dos meus irmãos que está nessa live nessa noite. Visita a casa de cada um, cada família, Jesus. Tu conheces a família que precisa de um socorro nessa noite. Tu conheces o lar que precisa de um agir, de um mover, Senhor. Entra com o Teu poder, Senhor, e restaura famílias, restaura casamentos, converte corações dos filhos aos pais, como diz a Tua palavra, e dos pais aos filhos.
Toma, Senhor, o pastor Eliseu, o pastor Marcos, os pastores desta casa, Senhor, cada um deles, as suas famílias, Senhor, ajuda os teus servos, Senhor, durante esse momento que estamos passando tão difícil, Pai. Oh, toda glória, toda honra, todo louvor nós entregamos a Ti, Senhor. A Ti pertence toda adoração. Recebe toda a glória que a Ti é devida, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por tudo, Pai. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar aos caminhos, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, as consolações do maravilhoso Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos que estão aqui presentes e em casa, que espera a vinda do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Eu quero voltar. Glória a Deus, glória a Deus. Próxima semana estaremos estudando sobre a carta do Senhor Jesus a Esmirna. Vai ser bênção de Deus.